Saberes em Casa. O Saberes em Casa para mim é um sucesso. Poder permitir que as crianças, nesse processo de crescimento, continuem convivendo com a música. É amor pela educação que eu coloco em cada detalhezinho dos desafios do dia. É um resgate de afetividade. Nós transmitimos e recebemos muito carinho em cada episódio. Aprender brincando. Integra a tecnologia à educação. União, um trabalho de união. Professores e alunos, ouvintes e surdos, unidos. É um exemplo de acessibilidade. Interação, desenvolvimento, autonomia, com orientação para a família. A certeza da importância da multiplicação do conhecimento. É uma das importantes ações realizadas pela rede para garantir o direito das nossas crianças à educação. Como uma ponte, uma parceria de ligação entre a escola e a família. E a parte mais legal de fazer parte desse programa é poder compartilhar um pouco do nosso conhecimento musical. Afinal de contas, quem é que não gosta de música, não é mesmo? É onde eu posso soltar a imaginação, a criatividade, ouvir histórias, contar histórias. A oportunidade diária de conhecer, interagir e trocar experiências de aprendizagens com as crianças mais especiais desse Brasil inteiro. É alegria, brincadeira, conhecimento e interação. E mesmo com a pandemia, aprendemos de montão. Importante e sensacional. As aulas com arte, com pintura, com giz de cera. Saberes em Casa, pessoal, pra mim maravilhoso. É um aprendizado. Uma nova maneira de aprender e matar a saudade da escola. É minha escola em casa. É muito maravilhoso. E também eu tô quase aprendendo a ler e escrever. O programa Saberes em Casa é incrível. E é legal. Pra mim é alegria. O começo de um novo aprendizado e de novas experiências. É muito legal. Hoje o programa é um grande presente pra gente. Eu fiz questão de gravar aqui nesse espaço para mostrar para todos o quanto que a rede tem participado junto com a gente do programa Saberes em Casa. Quero dar os parabéns para todos aqueles que fazem com que o programa aconteça diariamente. Com criatividade e ousadia, colocamos no ar um programa que logo se tornou um grande sucesso junto aos familiares e alunos. O Saberes em Casa tornou-se referência no estado e no país. E tudo isso só foi possível graças ao comprometimento dos nossos professores, gestores e direção pedagógica. Dizem que nos momentos mais difíceis que a humanidade enfrenta é que surgem as grandes ideias, inovadoras e transformadoras. E o Saberes nasceu nesse momento e foi desenvolvido exclusivamente pelos nossos profissionais. Um ano se passou e hoje temos uma política pública estruturada graças ao empenho de cada um dos nossos colaboradores. Vida longa ao projeto. E é isso. Tchau, galerinha. E eu amo muito Saberes em Casa. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Jefferson e esse é o programa Saberes em Casa para a EJA do ciclo 2. Sejam todos e todas muito bem-vindos e muito bem-vindas. Hoje nós vamos apresentar um tema super interessante. Vocês estão lembrados no programa anterior, nós falamos sobre emoções e sentimentos. Lembra? Tá lembrado? Hoje o tema é do que você tem medo. Imagine a seguinte situação. É madrugada e você ainda está acordado, né? A cidade inteira silenciosa e você mora sozinho, silêncio profundo, de madrugada, você com insônia. Aí você resolve ir até a cozinha, tomar aquele último copo d'água, né?
para poder tentar dormir. Desliga as luzes e de repente o seu coração dispara, a sua respiração começa a ficar ofegante e você precisa caminhar até o seu quarto, mas você teme enfrentar a escuridão. É assim que surge o medo. Você já parou para pensar o que é o medo? Os dicionários indicam que a palavra medo significa uma espécie de perturbação diante da ideia de que se está exposto a algum tipo de perigo que pode ser real ou não, né? Pode-se entender ainda o medo enquanto um estado de apreensão, né? De atenção, esperando que algo ruim vá acontecer. O que acontece com o nosso corpo quando sentimos o medo? O cérebro é ativado involuntariamente quando sofre estímulos estressantes, liberando substâncias que fazem o coração disparar, tornam a respiração ofegante e contraem os músculos. Essa é a conhecida reação de luta ou fuga, quando diante de uma situação de perigo precisamos decidir se ficamos ou enfrentamos o perigo, ou se fugimos para bem longe. Vamos assistir um vídeo de uma psicóloga, a doutora Maria Luísa Aguiar, que vai falar sobre o medo como sentimento e como emoção, e o que ele provoca. Preste bem atenção aí. Medo. Esse é um assunto sempre presente quando a gente fala de ansiedade, né? Até porque ansiedade, medo e insegurança são coisas que estão diretamente relacionadas, né? E medo, inclusive, é um das principais queixas de algumas pessoas quando a gente está falando dos sintomas ansiosos. Mas, para falar de medo, a gente precisa pensar na diferença entre sentimento e emoção. Medo pode ser emoção e pode ser sentimento, né? A gente vai fazer essa diferenciação porque poucas coisas podem ser essas duas coisas, né? Emoção, quando a gente fala de emoção, a gente está falando de uma alteração física e que acontece automaticamente e até inconscientemente, tá? Independente de você dar o comando ou não. Por exemplo, se você visualiza um leão, todo mundo vai ter medo de leão, né? Então, se você visualiza um leão, em menos de um segundo, seu corpo começa a gerar uma cascata de reações hormonais e neurotransmissores. Você começa a ser encharcada de adrenalina, de cortisol, que é o hormônio do estresse. O rosto fica branco, né? Porque o seu corpo começa a mandar sangue apenas para as regiões que ele considera vital, que é correr naquele momento, né? Não tem como você raciocinar se vai correr ou não quando se você se depara com um leão, né? E começa a ficar branco o rosto, manda sangue para as pernas. O que tem no intestino, o intestino para o peristaltismo, né, que é o movimento involuntário que o intestino faz para poder empurrar o alimento para baixo até sair. E se o intestino está cheio, você realmente libera tudo que está ali, que é por isso a origem da expressão me borrei de medo, né? E se tiver com a bexiga cheia, você faz xixi na roupa também, porque tudo se libera. Tudo isso é automático. E uma cascata de reações acontecem e sem você sequer perceber ou comandar, melhor dizendo. Isso é emoção. Emoção é automática, tem reação física, né? Você não tem como controlar. Sentimento é diferente. Sentimento tem a ver com a consciência parcial da emoção. Tem a ver com a consciência adquirida por experiências anteriores em que você viveu aquelas situações emocionais. E aí o sentimento vem já recheado de experiências e também recheado de interpretações.
E aí, por que eu falei que para falar de medo a gente tinha que pensar nessas duas coisas? Porque existe o medo decorrente da reação biológica. Então, quando você está falando do medo de uma pessoa que está constantemente com medo, a gente está falando de uma atividade da amígdala cerebral aumentada, né? A amígdala cerebral, para formar a emoção medo, ela entra em contato com diversas estruturas do cérebro, diversas, incluindo hipocampo e hipotálamo, e nesse contato com essas estruturas, quando ela se depara com a coisa que vai com o objeto de medo, ela começa a preparar a reação para que a proteção aconteça, né? E dentro dessa proteção, ela também traz a memória emocional dentro desse circuito do medo. Por isso que alguém que já teve uma crise de pânico, por exemplo, ela consegue em qualquer suposta reação do corpo, ou uma sudorese de mão, ou uma alteração da frequência cardíaca, ou qualquer mudança corporal, que o cérebro entenda como uma memória da crise anterior, ela já acha que vai ter uma nova, porque a amígdala ela está ligada a todos os circuitos sensoriais, ou seja, de percepção, e pode ser de percepção corporal ou de percepção do ambiente. Entende? Por isso que alguém que já teve uma crise anterior de pânico pode estar o tempo todo com medo e até ter crise. E aí entra o medo sentimento e o medo emoção. O sentimento de medo, que é a consciência de que se ela tiver aquela reação de novo, pode ser muito ruim, ela não quer sentir aquela sensação novamente, fica o tempo todo presente. E quando tem a reação de fato, vem um medo completamente irracional até, e por isso, quando a crise acontece, esse medo que é uma descarga de reações, não funciona alguém virar e dizer calma, vai ficar tudo bem, porque aquela amígdala hiperreativa, que é como a gente chama, né, hiperativada, ela tem uma hipervigilância, né? Um excesso de atenção, um bloqueio para aquilo que é racional, aquilo que vai raciocinar. É como se a estrutura cerebral responsável por racionalizar aquilo que você está sentindo ficasse completamente bloqueada. E o que comanda ali é se proteger, é correr para o pronto-socorro porque acha que está morrendo do coração, é achar que está enlouquecendo, é buscar uma alternativa de proteção. Interessante, né? Será que é possível sentir prazer em sentir medo? Você gosta de filmes de terror ou conhece alguém que sinta prazer em assistir esses tipos de filme? Algumas pessoas gostam de sentir emoções diferentes, né? E reagem ao medo também de forma diferente quando assistem filme de terror, por exemplo, né? Eles não ativam a memória dessa sensação ruim. Alguns sentem uma emoção boa, de curiosidade, a mesma sensação de andar na montanha-russa, por exemplo, né? Estudos indicam que um dos principais hormônios liberados durante atividades assustadoras é a dopamina, um dos neurotransmissores do prazer, e que algumas pessoas têm maior quantidade dessas substâncias no organismo, né, do que outras pessoas. Por isso, algumas curtem mais que os outros essas situações estressantes e também assustadoras, né? Há ainda quem diga que algumas pessoas veem os filmes de terror como uma saída para enfrentar com segurança o estresse e a ansiedade, sem consequências do mundo real, né? Mas isso só é possível se não houver associação do sofrimento com emoções pessoais, né, emoções pessoais negativas, né? Diversão à parte, níveis anormais de medo e ansiedade podem causar estresse e disfunções significativas que limitam a vida de uma pessoa. Isso é muito sério. A partir do momento em que esse medo impede que o indivíduo possa fazer coisas comuns do dia a dia, como deixar de viajar por ter medo de altura, ou deixar de sair de casa por temer alguma violência, é preciso intervir e buscar ajuda. Vamos assistir um vídeo que fala do prazer de sentir medo. Olha que interessante. Vamos curtir aí. E agora uma curiosidade para nós. Que não trave e vá todinha, vamos. Medo
Um calafrio corre pelas suas costas, rapaz, te paralisa. Te deixa angustiado. Ou te faz tremer. Mas então por que a gente gosta tanto disso? Que o medo nos invada? Por quê? O medo é um mecanismo vital, projetado para proteger o nosso corpo. A amígdala cerebral que o provoca responde quase meio segundo antes do que percebemos conscientemente uma ameaça e se transforma na primeira linha de defesa contra potenciais ameaças. Eita! Porém, para muitos de nós, é fascinante sentir medo. A química do alívio, quando diante de uma ameaça, seu corpo entende que não vai morrer, e sim desfrutar. Começa um processo fisiológico. Seu cérebro produz um coquetel químico, serotonina, dopamina, adrenalina e ocitocina, que geram uma sensação de euforia e em um estado de hiperatividade física. Todos os nossos sentidos ficam mais nítidos. O prazer pelas emoções fortes alimentou a indústria do entretenimento e transformou o terror em um fenômeno de massas. E assim buscamos o prazer paradoxal de gostar do que nos faz tremer. Você já imaginou como seria se as pessoas não sentissem medo? Se as pessoas não sentissem medo, não viveriam por muito tempo, né? Isso porque sem essa emoção faríamos qualquer coisa sem pensar duas vezes, né? Andaríamos entre os carros em alta velocidade nas avenidas, ficaríamos lado a lado de animais ferozes, né? E até pularíamos de prédio. Olha que coisa mais séria. Isso é muito sério, gente. A única forma de nós, seres humanos, não permitirmos esse controle e essa dominação é através do conhecimento, né? Eu vou contar para vocês o mito da caverna escrito por Platão. Platão é um filósofo grego da antiguidade, né? Considerado um dos principais pensadores da história, da filosofia, e que através dessa história ele relaciona o conhecimento ao poder político. Imagine uma caverna escura na qual existiam 3 prisioneiros. Os braços e pernas desses prisioneiros estavam amarrados e eles não conseguiam se movimentar. Suas cabeças também estavam amarradas de forma que eles só conseguiam olhar para uma única parede de pedra localizada na frente deles. Eles estavam nessa situação desde o nascimento e nunca viram nada fora da caverna. Atrás dos prisioneiros havia uma passarela e atrás da passarela existia uma grande fogueira. As pessoas caminhavam naturalmente ao longo desta passarela e carregavam coisas na cabeça, incluindo animais, plantas, vasos, pedaços de madeira, pedra. Enquanto as pessoas caminhavam, os prisioneiros conseguiam ver a sombra dos objetos carregados, projetados na parede. Como eles nunca viram os objetos reais antes, eles acreditavam que as sombras eram os próprios objetos reais, né? Assim se passavam os dias, até que um dos prisioneiros conseguiu escapar das suas amarras e finalmente saiu da caverna. Ele ficou chocado ao descobrir um novo mundo que existia fora da caverna. À medida que seus olhos se acostumavam com a claridade da luz, ele percebia que sua visão anterior da realidade estava errada. Bom, enfim, o prisioneiro entendeu que a sua vida anterior era inútil. Então ele decidiu retornar à caverna para informar aos outros prisioneiros sobre suas novas descobertas. Contudo, seus companheiros não acreditaram na sua história e ameaçaram até matá-lo se ele tentasse libertar os colegas.
Não? Para Platão, a caverna simbolizava o mundo, onde todos os seres humanos vivem. Enquanto que as correntes significavam a ignorância que prende os povos, né? As pessoas ficam presas a essas ideias pré-estabelecidas e não buscam sentido racional para determinadas coisas, né? Preferindo contentar-se apenas com as informações que lhes foram oferecidas por outras pessoas ou pelos meios de comunicação. Os pensadores entenderam que o texto, esse que eu falei para vocês, trazia a importância da essência do conhecimento e da educação para o homem entender e compreender o seu universo. Não podemos ter medo de sair das nossas cavernas em busca do conhecimento, pois só através do conhecimento é possível conhecer a verdade e praticar o pensamento crítico, saindo das sombras. Presta bem atenção nisso, tá? Bom, mas por enquanto é preciso ficar dentro dos nossos lares e seguir todos os protocolos de segurança para se proteger da Covid-19, né? Muito melhor. Vamos falar sobre proposta de atividade? Uma discussão política com um tema político é sempre um desafio, né? Às vezes as pessoas querem ignorar os temas. Em outras situações, confiam cegamente em ideias e pessoas que as defendem sem aceitar críticas, né? Às vezes é difícil um debate equilibrado, né? O que acaba dificultando o interesse do cidadão em discutir os rumos dessa sociedade, por exemplo. Então preste atenção. Comente a frase: o preço a pagar pela sua não participação na política é seres governado por quem é inferior. Isso é de Platão, do ano 428. Olha só, já tinha esse pensamento, né? Então comente essa frase. E também acesse o formulário do Google Forms, que vai estar disposto para vocês pelo roteiro de atividades. O seu coordenador pode compartilhar com vocês. Se você conseguir, acesse para você colocar lá algumas questões. Você vai responder algumas questões sobre os seus medos, medos da infância e medos da atualidade, né? E fazer algumas comparações e como poder superá-los. Isso está lá no Google Forms. E esse Google Forms vai ficar disposto para vocês no roteiro de atividades, ou então peça para o coordenador da sua escola te dar esse acesso, você vai lá e responde e a gente vai ter a sua resposta aqui, tá bom? Bom, por enquanto é isso, tá? Sem medo, com muita tranquilidade, com muita confiança e muita fé, nós vamos vencendo a cada dia, tanto os nossos desafios particulares, como os desafios que a vida nos traz, ok? Eu quero agradecer a sua participação até aqui. Estamos encerrando o nosso programa e até o próximo programa. Fiquem bem, grande abraço para vocês, até lá.